Oi gente, aqui é a Sara e eu vim fazer um vídeo um pouquinho diferente hoje. Eu vim indicar livros que vocês talvez já tenham ouvido falar, mas nunca se interessaram por ler. E eu vim aqui fazer a propaganda deles. Então eu vou começar com A História da Sua Vida e Outros Contos, um livro que eu li mais ou menos nessa mesma época, no ano passado, e me apaixonei. O Ted Chiang compila aqui vários contos que ele escreveu, super tranquilinhos de ler, mas que te fazem pensar bastante. Agora a parte dos super tranquilinhos talvez não seja tão tranquilo, porque aqui tem algumas metáforas com matemática e conceitos físicos, que pode ser uma coisa que acabe atrasando um pouco a leitura. Mas por ser contos, você lê assim, com mais espaçamento, sabe? Eu gostei muito desse livro, e olha que eu odeio matemática, eu odeio física, então confia em mim, não é tipo matemática pesada, não é física pesada, mas esse livro, ele vai contar várias histórias, assim, da vida das pessoas, fazendo metáforas. Tem um conto aqui que inspirou aquele filme com a Amy Adams, aquele A Chegada, que é um filme fantástico também, e o conto é muito, muito bom. Eu acho que esse livro assim me fez pensar bastante sobre a humanidade, sobre o caminho que a gente está seguindo, sobre as nossas relações, sobre como o ser humano interage com o mundo à sua volta, mas de uma forma assim muito bonita, uma forma assim meio assim científica, meio cheia de metáforas, mas é muito, muito bonito. Eu acabo sempre vendo esse livro em promoção, então se você tiver um pouco de interesse, leia esse livro, sério, eu indico demais, ele é muito, muito bom. Eu vou falar pra vocês que nem todos os contos aqui são meus favoritos, mas eu aprendi muita coisa em todos eles. O que eu mais gostei mesmo foi A História da Sua Vida, que é o conto que dá o nome do livro. E assim, ele fala muito, do decorrer do livro, sobre algumas questões muito importantes da humanidade, sobre as relações que a gente tem com os nossos familiares, sobre a relação que a gente tem com o trabalho, com o nosso sucesso. E eu acho muito legal que aqui no final ele faz uma nota sobre os contos, em que ele conta um pouquinho sobre como que era o processo de escrita, qual o momento de vida que ele escreveu esses contos, o que inspirou esses contos, e eu acho que esse livro é muito, muito bacana. Eu acho assim que por ser vários contos diferentes, alguns você com certeza vai gostar mais do que outros, então tipo assim, eu acho que vale a pena dar uma testada. Gosto muito, muito desse livro. Então a primeira indicação é esse daqui, do Ted Chiang. O próximo livro que eu vou indicar pra vocês é A Casa Assombrada, do John Boyne. John Boyne, eu tenho uma relação, assim, de amor e ódio com os livros dele. Tem uns que eu amo, tem outros que eu não consigo ler. Mas esse daqui é muito bom. Eu acho, assim, que esse talvez seja uma história que embasou várias outras que lançou depois, de Casas Assombradas. Com certeza esse daqui não é um clássico original, ele foi lançado aqui originalmente em 2013, então assim, claro que teve muitas inspirações de várias outras histórias de Casas Assombradas, mas eu acho que a forma como o John Boyne escreveu aqui é muito interessante. Esse livro eu fiquei com medo de dormir à noite, pra vocês terem noção, eu tive que dormir com a luz acesa em vários momentos quando eu tava lendo esse livro, porque era desse nível, sabe, de assustador. Então assim, aqui a gente vai contar a história da Elisa, que ela perdeu o pai e ela acaba vendo uma notícia de uma vaga de governanta para cuidar de algumas crianças numa casa, assim, no campo, assim, da Inglaterra. Só que tem muitas coisas acontecendo aqui, tem muitos mistérios. Eu digo assim, que se você gostou de Verity, você vai gostar muito desse livro, porque eu acho que teve algumas inspirações. Mas eu acho que se você gosta de histórias assim de suspense, que te deixam ali preso, assim, que tem um mistério por trás, você vai gostar muito. Eu não vejo muitas pessoas falando sobre esse livro, talvez por ele ser um pouco mais antigo, mas eu gosto demais e eu indico ele pra muita gente. Eu já tô começando a chegar naquele ponto assim que eu tô esquecendo algumas coisas da história. Eu tô no ponto perfeito pra fazer essa releitura, então assim, eu tô muito animada. Quem sabe a gente faz uma leitura juntos? Não sei. Tô só aqui jogando aqui na roda, não sei. O próximo livro que eu vou falar pra vocês é um livro muito importante que eu li ano passado e que mexeu muito comigo, mexe comigo até agora, que é A Quarta de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Esse daqui é um livro, assim, que mexe muito com a gente, porque ele é o diário de uma mulher que morava numa favela em São Paulo. E, assim, em condições, assim, extremamente desumanas.
O fato, assim, de que ela ter que procurar no lixo comida já diz muito sobre essa história. Só que o que mais mexe é que é uma história muito real e que, apesar de ter acontecido há, 60 anos atrás, ainda é extremamente atual. A gente tá vivendo hoje uma realidade em que várias pessoas no Brasil não estão tendo dinheiro para comprar comida. A gente tá vivendo um momento, assim, em que tá acontecendo uma pobreza alimentar muito grande. Existem pessoas que estão literalmente fazendo o que tá acontecendo aqui nesse livro. Eu sei que uma passagem que me marcou muito e que quando eu li eu fiquei, meu Deus, que absurdo, é porque ela conta assim que às vezes ela pegava ossos de graça nos açougues porque eles iriam jogar fora. Então ela usava esses ossos pra fazer um caldo, pra dar sabor. E daí chega um momento em que tá tendo assim uma questão econômica meio forte no Brasil e os açougues começam a cobrar pelos ossos. E eu lembro de uma notícia que saiu no finalzinho do ano passado em que isso estava voltando a acontecer. Então, assim, é um absurdo que a gente fica... eu digo assim, pessoas de classe média que nunca passaram fome, que nunca se depararam com essa realidade, acham absurdo. Mas, infelizmente, é uma coisa muito real até hoje aqui no Brasil. Então, eu acho esse livro muito importante. Ele é curto. E eu indico, eu gostei muito dessa edição aqui da Editora Ética. Eu acabei pegando isso aqui no sebo. Mas eu gostei muito porque aqui vai falar sobre um pouco mais sobre por trás dessa história. Porque, caso vocês não saibam, a Carolina Maria de Jesus, ela entra em contato com o editor pra vender o seu diário, né? E teve muita, assim, roubalheira por trás. Tipo, ela não foi paga de uma forma honesta. Então, assim, esse livro fala um pouco sobre isso. E eu acho que é importante a gente ter noção de que, apesar de esse livro ter sido muito popular e ainda hoje ser muito famoso, Carolina Maria de Jesus acabou não ganhando quase nada com ele. Então, é complicado, é complicado. Depois de ler esse livro, eu acabei pesquisando um pouco mais sobre ela e descobri que ela ganhou um dinheiro com esse livro, mas não foi o quanto ela merecia, né, ter ganhado, a quantidade certa. E acaba que hoje as filhas e as netas dela, assim, estão passando por uma situação de pobreza também. Então é complicado, muito complicado essa situação. Recomendo, eu acho que é importante. Sabe aquele livro que eu acho que todo brasileiro deve ler? É esse daqui, pra gente ter um pouquinho mais de noção sobre o nosso Brasil. Caso vocês não saibam, eu comecei a falar de livros na internet porque eu participo já faz mais ou menos uns 6, 7 anos do desafio de leitura da Rory Gilmore. Então eu queria muito ter um espaço pra falar sobre esses livros. Na verdade é uma lista, assim, basicamente, bem resumida, porque eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas bem resumido mesmo, é uma lista de mais de 300 livros que uma personagem de uma série lê no decorrer da série, e daí o desafio é ler esses livros. Só que são muitos, né? São mais de 300. Então, aos poucos eu vou lendo. E um dos livros que eu mais gostei de ler foi Bel Canto. Esse livro aqui me apresentou a Anne Pratchett, que é uma autora super famosa. Ela escreveu vários livros super famosos. E eu amei esse livro demais, demais. Eu indico ele pra todo mundo. O que é esse livro? O que vai contar em Bel Canto? Num país, que não fala qual país que é, mas é aqui na América Latina, tá acontecendo uma reunião do chefe de estado com várias personalidades internacionais. Tem uma cantora de ópera americana, tem um diplomata japonês, sabe? São várias pessoas ao redor do mundo que estão ali para um evento. Essa reunião é invadida por sequestradores, que tem como objetivo pegar o presidente. Só que o presidente ficou em casa assistindo novela. Então, assim, é uma história, assim, que tem vários pontos, assim, cômicos, mas é uma história, assim, é um drama. E é muito interessante, assim, porque são várias pessoas com várias línguas diferentes, nem todo mundo consegue se comunicar direito, presos em uma casa aqui na América Latina, com um monte de sequestrador ali, sem saber o que fazer. É muito interessante, é muito bom. Tem vários pontos aqui que são muito sérios, assim, tem várias crianças envolvidas nesse sequestro. E a gente vê, assim, pontos de vista de diversas pessoas diferentes. Então, assim, eu acho genial esse livro. Eu gosto bastante. Eu acho que a escrita é super fluida. E, assim,
tem menos de 300 páginas. Eu acho super, super, super válido você dar uma olhadinha nesse livro pra pegar. Ah, se eu não me engano, tem um filme com o Robert Pattinson que fez uma adaptação desse livro. Nunca vi. Dizem que é mais ou menos, então não sei se indico. E por fim, o último livro que eu quero indicar pra vocês é As Primeiras 15 Vidas de Harry August. Eu amei esse livro. Eu li ele ano passado e ele é simplesmente sensacional. Ele vai contar a história do Harry August e as suas primeiras 15 vidas. Mas como assim primeiras 15 vidas, sabe? Sem dar muitos spoilers, basicamente, toda vez que o Harry morre, ele volta exatamente pro mesmo lugar que ele começou. Então, assim, ele morre e ele volta pro mesmo dia, mesmo horário que ele nasceu. E ele se lembra de tudo da vida anterior dele. Então, ele tá lá, uma criança de 6 anos, tendo memórias de um adulto de 80 anos. E é muito bacana como isso acontece, porque ele nunca esquece das vidas anteriores. E existe que eles se chamam, deixa eu até pegar o nome aqui bem certinho, porque é um nome meio complicado. Eles se chamam Kalachakra, que, assim, tem um significado aqui e tal. E basicamente existe um clube que acolhe todos esses Kalachakras que existem no mundo. E o que acontece? Existem Kalachakras que nasceram lá em 1700 e pouco, e existem Kalachakras que nasceram em 2100. E eles vão passando mensagens para cada um através, né, da sua morte, porque nenhum esquece da vida anterior. Então, assim, por exemplo, se uma menininha nasce lá em 1974 e ela vai morrer em 2030 e poucos, ela, com 7 anos, entra em contato com o Harry August, quando ele já tá no leito de morte dele, porque ele nasceu em 1900 e pouco, e consegue comunicar alguma coisa que aconteceu no futuro. E eles vão passando essa informação pra trás e informações de trás pra frente. É muito interessante. Eu sei que fica um pouco confuso, mas é porque eu acho que vale a pena você ler pra ter uma noção. Mas basicamente, o que tá acontecendo? Todos os Kalachakras sabem que o mundo vai acabar. Só que parece que a cada vida tá acabando mais cedo. E eles têm que entender o que tá acontecendo. Muito, 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 muito legal. Aqui tem coisa de mistério, espionagem, romance. Tem... romance bem pouquinho, tá? Bem pouquinho. É muita ficção científica, mas acho que a parte mais legal é tentar descobrir o que tá acontecendo. Por que o mundo tá acabando e o que dá pra fazer pra não acabar. Esse livro é sensacional, eu acho que não tem pessoas o suficiente falando sobre ele. Ele é claro, né, foi lançado lá em 2016, por aí. Mas sério, deem uma chance pra esse livro, ele é fantástico. E essas foram as minhas 5 indicações pra vocês dos livros que eu realmente acho que vocês deveriam ler ou dar uma chance. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, que aqui a gente fala muito sobre livros, tento postar 2 vezes por semana, sempre nas quartas e nos sábados. Se você tiver qualquer comentário, qualquer dúvida, é só deixar aqui embaixo, tá? Muito obrigada por terem acompanhado esse vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!